o julgamento esse ano, Piperno, para se impedir ou se evitar uma contaminação política, resolveria, de fato, o problema, dado que a política está ao nosso redor o tempo todo. Eu acho que as decisões jurídicas, as decisões das cortes, elas não podem se pautar pelo cronograma eleitoral. Pois é. Como, aliás, foi muito questionado em 2018, no começo do ano. Me lembro claramente de uma entrevista do desembargador Thompson Flores, lá do 4º Tribunal, que tinha em mãos aí o julgamento do processo sobre o então ex-presidente Lula na 2ª instância. E ele falou claramente que a minha corte costuma decidir com muita celeridade e nós não vamos deixar que isso contamine o ambiente, não avance pelo ano de 2018. E, de fato, o Lula foi condenado em primeira instância em julho e em segunda instância em janeiro, apenas 6 meses. Mas eu queria dizer que, sobre os ministros do STF, e realmente, às vezes a gente fica até um pouco hipnotizado, né, com a retórica de alguns deles, né? Mas quem mais me chamou a atenção hoje foi talvez aquela que tenha a oratória menos empolgante, que é a ministra Carmen Lúcia. Sempre uma ministra que eu respeito muito, mas eu acho que ela hoje desfiou uma série de argumentos, para mim, irrefutáveis, porque, de certa forma, são aqueles argumentos que eu defendo desde janeiro de 2023. Ou seja, o que está em julgamento não é a suposta tentativa golpista do 8 de janeiro, mas sim uma trama toda, que ela hoje detalhou muito bem ao dizer o seguinte: olha, não podemos esquecer aí os fatos passados, os fatos pretéritos. Nós temos o final da história, que é o 8 de janeiro, mas tem que olhar para trás. Todos os fatos que foram encadeados e que levaram ao 8 de janeiro, porque muita coisa aconteceu desde a contestação dos resultados e das urnas eletrônicas muito antes. E vejam só, né? Ontem foi ela, inclusive, aquela que rebateu com mais veemência um dos advogados, até se não me falha a memória, o do Ramagem, que falava lá de uma suposta fiscalização das urnas que a ABIN faria. Falou, quem tem que fazer? Esse não é o papel da ABIN. A fiscalização de urnas não é com vocês. Então, veja, muita coisa foi distorcida e é necessário, sim, que ministros como ela coloquem a bola no chão exatamente para que a gente tenha uma ideia melhor de como os fatos foram encadeados. Que foi, secretário? Eu não sei o que te provoca hipnose na fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas respeito essa hipnose que possa te provocar o discurso de algum dos ministros, mas uma das questões que a ministra Carmen Lúcia colocou foi que o TCE, um dia antes do 8 de janeiro, tinha informações de que alguma coisa aconteceria. E aí a minha pergunta é, se o TCE sabia, o governo com certeza sabia, a inteligência do governo Lula sabia, por que não foi feito nada? Pois é, essa é a minha pergunta. Então... E ela falou, eu liguei a ministra Rosa Weber ligou para os responsáveis pela segurança, ou seja, do Distrito Federal, Distrito Federal, e ficou aguardando resposta. E aí? Então, ligou para os responsáveis, por isso que, inclusive, ela reclama disso, do fato de que houve negligência, sim, dessas pessoas que estavam diretamente relacionados à segurança, e ela, secretária, perguntou o seguinte hoje: por que eles não compareceram? Por que todos eles desapareceram? Mas a Força Nacional estava aí também. E mais uma questão, e eu continuo insistindo nessa tecla, porque eu estive nesse lugar. Se o governo, o Distrito Federal ou quem seja que for. Porque a gente precisa incluir, nesse caso, o governo do Distrito Federal. Claro. Tem o poder sobre a segurança pública. Mas aí não dá. A responsabilidade dele. Então, mas aí vem a seguinte questão. O governador já foi absolvido. O governador já está fora do processo. Sim. Então, e como o governador, que é a máxima autoridade responsável, foi absolvido e o que vinha embaixo não, e aí vou de novo. O governo assumiu no dia 1º de janeiro. Tinha gente, como sempre, Piperno insiste em lembrar, e está certo, nos quartéis, na porta dos quartéis. Primeira pergunta que ainda não obteve resposta. Por que o governo, no monopólio da força, já constituído como novo governo, não tirou essas pessoas fora?
porque já eram inclusive novos comandantes das Forças Armadas, não eram os anteriores. O próprio ministro das Forças Armadas do governo Lula foi colocado pelo governo Bolsonaro, a sugestão e solicitude do então candidato a ministro da Defesa, Múcio. E aí vem, não foram tiradas. Me chama a atenção. E aí vou mais longe. Se você cortar 3 acessos, 3, não estamos falando de 20, 3 acessos, para que as pessoas que chegavam com ônibus e teve 30 notificações da BIM alertando o governo, gente, alguma coisa vai acontecer. E quando alguém te diz que alguma coisa vai acontecer, você não faz nada. Se cortassem em 3 lugares, ninguém chegava na Praça dos Três Poderes. E aí, por um momento, eu convido a audiência a fazer a seguinte reflexão. Se o 8 de janeiro tivesse sido evitado, estaríamos falando da tentativa de golpe? Todo mundo sabe a resposta. Que foi, Piperno? Remate. Bom, primeiro que eu acho que há outros elementos, sim, até porque há muita coisa, muitos fatos pretéritos aí que estão sob investigação. Agora, veja, primeira coisa que eu queria dizer que passou aqui, o ministro Alexandre Moraes ontem, inclusive, forneceu estatísticas aí sobre o perfil dos condenados até aqui. E o que isso teria a ver com colocar alguém réu? Ninguém está pedindo indicadores de prisão. Precisa. Por quê? Precisa, porque é o seguinte, tem que desmitificar o argumento mentiroso de que os condenados e aquela manifestação, aquela tentativa golpista foi um movimento de velhinhas, indefesas e tudo mais. Mas não necessita ser velhinhas. Se a gente, vamos imaginar que nós 4 vamos a um mesmo lugar e não conversamos entre nós para nada. Jovem, exatamente, está lá. Então, não, tudo bem. Então, ou seja, gente, é mentira que era um movimento de velhinhas. Tinha velhinha, é verdade. Tinha criança, tinha vendedor de algodão doce, tinha cadeira de praia. Que golpe foi isso? Me mostra um golpe só que tem essa característica. Eu mostro. Um só. Eu mostro. Então, com um só está ótimo. É que eu sei porque não dá tempo sempre para falar isso. Mas, por exemplo, na literatura dos regimes que caíram, eu facilmente poderia recorrer, por exemplo, à Romênia. Quando cai a ditadura Ceausescu, ele é preso na rua por populares. Você escutou? Quando cai a ditadura. Estão falando de uma ditadura. Uma ditadura. Que golpe é? O golpe que tira uma ditadura? Mas era um governo... Golpe quando tira um governo democraticamente eleito, não uma ditadura. Ou seja, foi um governo que caiu. Ditatorial ou não, foi um governo que caiu por manifestação popular. Então não é uma coisa que nunca aconteceu na história. Geralmente as ditaduras caem precisamente por manifestações populares, Piperno. Ótimo que seja assim.